Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Márcio Fernandes no pós-jogo de Nacional 1, Amazonas 1. Podem começar. Professor, a equipe veio modificada, né, da estreia para hoje. Por que o senhor modificou mais da metade do time para esse confronto de hoje contra a equipe do Nacional? A equipe que vinha treinando como titular era essa. Por isso, o primeiro jogo a gente não pôde contar com os jogadores. É claro que fizemos um bom jogo, mas os jogadores mereciam a confiança nossa, até porque estavam treinando como titulares e tudo. E a gente ouviu por bem colocar o time que vinha treinando há mais tempo lá no Retrô, né? No primeiro tempo não fizemos um bom primeiro tempo, mas acho que as trocas surtiram efeito, a gente evoluiu no segundo tempo, mereceu a vitória no segundo tempo. Agora um lance de desatenção, aí tomamos o gol, né? São coisas que a gente tem que tirar proveito disso, aprender para que no futuro a gente não cometa mais esses erros. Depois de ter feito o gol, acho que faltavam 2 minutos ou 1 minuto, cedemos o escanteio, a bola era nossa, cedemos o escanteio e no lance de desatenção tomamos o gol. Professor, você falou que dessa questão, né, o time estava treinando lá, mas o ritmo de treino de jogo, eu acho que pode ter influenciado na confiança, no conhecimento de um jogador, na forma de jogar mesmo nos 90 minutos, entrosamento? Não, se você pensar dessa forma, a equipe que jogou também não vinha treinando, jogando, no caso, não vinha jogando. Vinha treinando na equipe de baixo. É claro que alguns jogadores, né? Se você for ver bem, a defesa é quase a mesma. Hoje, se o PH tivesse em condição, fatalmente iria iniciar o jogo. Só na frente que a gente trocou mais. Optamos por alguns jogadores. O Vinícius era um jogador que estava treinando muito bem, Ronaldo, né? Optamos pelo Paul, hoje ele não foi como nos treinamentos, talvez sentiu a estreia, mas são coisas que a gente vai vendo, vai detectando dentro do plantel, e aí depois com um conhecimento maior a gente tomar as decisões mais acertadas. Professor, falando de dificuldade do nível do campeonato, não sei se já deu tempo de você estudar todos os seus adversários, mas eu queria que você enfatizasse qual foi o nível de dificuldade que o Amazonas encontrou hoje para jogar, visto que como o próprio Romulo já falou, a primeira vez do equipe titular em campo, mas queria que você falasse esse nível de dificuldade que o senhor acha que encontrará com os outros adversários no campeonato amazonense. Olha, hoje, tanto o Nacional como o Amazonas são times que lutam por título, né? Então, são times que estão sempre buscando o gol. O que a gente vai ter mais dificuldades são as equipes que, quando vêm jogar contra essas equipes que eu estou falando, dizer assim, né? Isso é na teoria, porque na prática às vezes não sai do jeito que a gente pensa. As equipes correm um pouco mais, as equipes se esforçam um pouco mais, então a gente sabe disso, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de problema e em cima disso tirar proveito para conseguir as vitórias. Professor, falando a mais nível técnico, uma das substituições que o senhor fez foi ali na sua linha defensiva, né? O Furlan entrou, o Fabiano voltou para a zaga. A minha leitura de jogo do primeiro tempo é que o Amazonas teve algumas saídas de bola muito equivocadas, em muitos momentos assim um erro de passe, inclusive que culminaram numa autoconfiança até do Nacional em avançar mais. Isso foi algum tipo de situação que o senhor também identificou para fazer essa troca tão específica ali, de trazer o Furlan e tirar o Fabiano e botar o Fabiano na zaga? Não, perfeito a sua colocação. A minha substituição foi para isso mesmo, para que a gente melhorasse a saída de bola, porque nós estávamos pecando, tínhamos espaço para arrancar um pouco mais e não estávamos fazendo. Isso facilitava para o Nacional fazer a marcação. Nós estávamos longe, né? A defesa, o meio e o ataque, né? O meio e o ataque um pouco mais compacto, mas a defesa longe, e a gente fazendo passe de longe, né? Nós tínhamos que carregar mais a bola, ter uma profundidade melhor. E com a troca, o Fabiano é um jogador que tem uma construção melhor, né? E isso nos deu uma condição melhor no segundo tempo, tanto é que nós ficamos mais com a bola. Eu acho que a posse de bola do Amazonas no segundo tempo foi bem maior, né? E isso fez com que a gente tivesse um controle do jogo, né? E quando nós fizemos o gol, porque é um jogo que estava bem parelho ali, quando nós fizemos o gol, a vitória estava praticamente na nossa mão. E aí, por uma desatenção nossa, nós tomamos o gol. Sai com
eles assim no vestiário um pouco de frustração, porque a vitória estava faltando 1 minuto, acho, e aí a vitória saiu da mão. Mas nós temos que entender que jogamos também contra uma grande equipe, muito bem treinada pelo Gersinho, um cara que eu respeito muito, meu amigo. Né? Eu acho que nós estamos no caminho, temos que aprender com os erros que a gente cometeu hoje, para que no futuro a gente não cometa. Fechou, gente. Obrigado. Tá?